Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão aqui assistindo. Hoje eu vou explicar como é que eu fiz o episódio 1 de Maçã Dourado. Já vou avisando que eu estou sem roteiro dessa vez, então provavelmente eu vou gaguejar, não vou conseguir explicar algumas coisas, vocês não vão entender alguma coisa, mas é isso. Não vai ter muita explicação porque o roteiro do episódio 1 estava completamente fora de controle, mas nesse vídeo eu vou explicar o motivo disso. E já vou sendo direto que vocês podem me julgar à vontade, porque o principal motivo disso é porque eu fui burro. Eu simplesmente joguei o Maçã Dourado fora por alguns anos, tipo, deixei de 2020 e comecei novamente em 2022. Mas vocês podem estar pensando, teve compromisso, teve muitas coisas para fazer. Não! Basicamente era preguiça que eu tinha, ou seja, Maçã Dourada demorou porque eu simplesmente esqueci dele. Mas enfim, né, mano? Acabei de explicar o motivo da demora. Já falei a principal coisa que eu queria falar pra vocês sobre isso, né? Por que será que o estilo mudou tanto durante alguns minutinhos aí nesse episódio, que o estilo ficou mudando cada vez maior. Principalmente o banner, que como vocês podem ver, tem um formato de queixo, formato de perna, bem diferente do que o primeiro episódio mostrou. Mas então é isso, a primeira coisa que eu queria falar é que o primeiro episódio demorou muito pra fazer por causa da minha preguiça, que eu não fiz. E só fui fazer depois de muito tempo. Mas podemos pensar numa coisa boa que pelo menos eu postei. Eu nunca vou esquecendo de nenhum dos meus projetos. Eu tenho muitos projetos pra fazer, por exemplo, jogos no Roblox, novos tipos de história para esses personagens queridos que vocês amam, entre aspas. Mas eu tenho mais algumas coisas que eu quero falar para vocês, então vamos lá. A primeira coisa que eu queria explicar para vocês, por que os personagens no primeiro episódio são muito parecidos com o mod de Friday Night Funk do David Bambi. Ou melhor, por que os personagens parecem ser, né? Não tem muito o que falar, né? Porque praticamente a primeira ideia que eu tive era fazer um mod de Friday Night Funk contendo Bambo. E ele é o mais antigo que eu já criei aqui nessa série. E se vocês tiverem dúvida, e sim, teve uma primeira forma de representar o Maçã Dourada. O meu canal antigo, que agora é o canal de músicas que eu faço, tem vídeos privados que vocês podem vê-lo apenas com o link que eu programei o Maçã Dourado pela primeira vez. Eu vou deixar o link na descrição para que vocês possam ver, caso vocês queiram. E sim, tem personagens que eu excluí da existência e tem personagens que eu permaneci, como o Marcelo e o Beta. Mas lá tem uns personagens que vocês nunca viram. Tem um vídeo também que eu explico os personagens que existiam e explicava as antigas histórias que eu inventava sobre eles. E foi a partir desse vídeo que eu simplesmente caguei e andei para o Maçã Dourado. Antes de qualquer coisa, eu vou falar que sim, eu comecei a fazer o Maçã Dourado sim. Eu comecei a dublar, a projetar, preparar dubladores. Mas chegou a um ponto que eu cansei. Eu deixei o projeto no meu Capcult por muito tempo e eu acabei esquecendo completamente do Maçã Dourado e eu foquei mais em outras coisas do que o próprio Maçã Dourado em si. Depois de um tempo, eu passei do YouTube para o TikTok. Inclusive a conta que eu usei para fazer os vídeos tá no TikTok já faz um tempo e eu tô pensando em excluir essa conta. Mas por enquanto tá liberado para vocês verem os vídeos. Enquanto eu fazia os vídeos no TikTok, eu passava vendo os vídeos que tinha no TikTok na minha For You. Tinha bastante animação. Sabendo que tinha muita animação, apareceu um canal ridículo. Fazia as coisas tudo de qualquer jeito, mas ele fazia uma série que me interessou, pelo incrível que pareça. E foi aí que eu me interessei em fazer o Maçã Dourado. Eu pensei, por que eu não volto a fazer o Maçã Dourado? Pensei em qualquer ideia que viesse na minha cabeça e botei a mão na massa. Fiz o vídeo vendo se tinha algum dublador que se interessasse a fazer o Maçã Dourado e só apareceu um. Mas não deixe de ser um apoiador, né? Ele trabalha até agora no Maçã Dourado. E sim, eu já estou fazendo o segundo episódio e o segundo episódio está sendo dublado com ele novamente. Mas enfim, depois que ele entrou no Maçã Dourado, eu já passei um roteiro para ele que eu já tinha feito faz um tempinho. E na hora que ele dublou, eu comecei a animar e a dublar ao mesmo tempo. Olhem só, eu dei o roteiro para ele e adivinha, quem estava sem roteiro? Euzinho! Eu fiz tudo o que eu pude, mano. Mas enfim, a ideia do preto e branco que eu tinha inicialmente era que Maçã Dourada ia ser preto e branco para sempre. Não ia ter nada, eu só pensei no Bambu Dourado,
que é uma coisa muito poderosa. Mas agora tá preto e branco porque o bambu dourado ele pode afetar as cores. Se tiver alguém confiável, as cores voltam. Então é isso. E aí os poderes podem ser recebidos. Foi só no meio do projeto, quando adicionei o Marcelo na série novamente, que eu pensei, por que não botar uma coisa a mais no bambu dourado, né? Depois na cena do Marcelo, que ele estava rindo, adivinha o que eu fiz de novo? Caguei e andei de novo pro maçã dourado. Mas relaxa que não foi por muito tempo. Depois eu voltei a animar, porque eu estava focado nas provas. E sim, eu tô na escola. Pois então, eu continuei sem roteiro mesmo, mas eu já tinha a história na minha cabeça. Então, eu só fui falando qualquer coisa que vinha na minha mente e que fazia bem. Sei lá, mano. Mas saiu bem. Depois de um tempinho, eu pensei, por que não fazer uma musiquinha? Tive muitas ideias pra eu cantar. Porque, pra quem não sabe, eu dublo o Marcelo, o Bambo e o Beta. Depois que eu consegui fazer a música e tal, eu pensei, agora eu vou ter que botar um fim nisso. Fui lá e encerrei a música. Foi aí que eu pensei, agora já acabou. Com isso feito, eu já estava planejando o segundo episódio. Ou seja, na hora que eu terminei o videoclipe da música, eu já estava fazendo o segundo episódio. E foi aí que afetou muito mais o meu estilo para colocar uma cena extra no final do episódio. Que é aquela cena lá que o Bambu é jogado pra longe que nem um boneco de pano. Com todas as cenas feitas, eu falei, então pronto. Agora eu posso juntar todas as cenas e fazer um episódio. E foi o que eu consegui fazer. Eu juntei todas as cenas e ainda fiz uns efeitos sonoros. Só que aí o episódio estava sem música. E como eu já tinha um aplicativo de música faz muito tempo, eu já sabia fazer um pouquinho de música. E foi o que eu fiz. Eu fiz uma música de um momento tenso, música de momentos calmos e músicas de momento interessantes, entre aspas. E aí eu comecei a organizar as músicas. Aí pronto, para fechar com chave de ouro, eu tinha que colocar alguns avisos, que foi o que eu falei no início do vídeo. E aí pronto, fui e terminei o primeiro episódio, rapaziada. Uhul! Só que aí, como eu já estava ansioso pra postar, eu fui fazer um banner muito rápido, mas tipo, demorou nem 1 minuto pra fazer. E o resultado foi isso aí, ó. Muito sem graça. Aí eu deixei pra fazer o banner depois, porque eu tinha muitas mais coisas pra fazer. Depois, aí eu comecei a fazer um banner de verdade. Coloquei a mão na massa, coloquei muitos detalhes, fiz o possível pra representar o primeiro episódio. E ele saiu assim. Não é os melhores resultados, mas é melhor do que o antes. Com tudo pronto, eu já parti pra postar. Coloquei o tempo, coloquei a hora e pronto, postei. Muita gente viu. E foi assim que eu fiz o primeiro episódio de Maçã Dourada. É isso, espero que vocês tenham gostado dessa explicação bem top que eu fiz. Bem top não, porque eu tava sem roteiro. Fiquei bem mal. Mas enfim, é isso, rapaziada. Se inscreve nesse canal aqui pra me fortalecer. Ativa o sininho pra vocês receberem as notícias de Maçã Dourada. Vai vir muita coisa nova. Eu tô planejando muita coisa pra postar. Não vou postar só os episódios, mas também alguns shorts, se eu conseguir. Uns vídeos maneirinhos pra eu postar pra vocês não ficarem sem nada pra ver. E é isso, rapaziada. Aqui, ó, alguns spoilerzinhos do segundo episódio aí pra vocês e... tchau!